Irmãos, eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos da casa já, né? Glória a Deus pela vida de todos os irmãos. Né? E glorifico a Deus também pela vida dos visitantes que hoje nos visitam. Né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje vamos estar aqui também celebrando, né, a cerimônia, né, essa data tão valiosa, né, na vida desse casal abençoado que caminharam conosco e ainda assim caminham, não fisicamente, não estão aqui em comunhão conosco, mas estão ali pelo grupo, estão sempre conversando com a gente, né? O pastor também conversa sempre comigo. Então, glória a Deus pela vida de vocês. E vamos estar hoje participando também da ceia do Senhor, que é um momento tão especial para nós, né? Hoje vamos estar aqui fazendo o último culto, né, nesse pavilhão, nesse local. E creio que muitos outros virão lá. Lá nós vamos ter eu creio que um movimento assim maior de membros, de pessoas, um acrescentamento de Deus, a parte de Deus nas nossas vidas também. E assim nós seguimos caminhando com fé em Cristo Jesus e sabendo que Ele vai transformando as nossas vidas de glória em glória. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos falar mais um pouco hoje sobre fé. Eu estou seguindo uma série de ministrações sobre a fé, e eu quero hoje ministrar um pouco mais sobre essa fé. E hoje nós vamos falar sobre o exercício da fé. Está em 1 Samuel, capítulo 17. Nós não vamos fazer leitura de tudo, o texto que eu vou ministrar, irmãos, porque vai ficar muito longo. Então nós vamos fazer leitura da primeira parte, e depois eu sigo a ministração e a gente vai lendo junto e meditando nessa palavra. Amém? Uma palavra bem conhecida de todos. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim, então, vamos ler até o verso 4, ao menos, para nós ter um contexto aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Ajuntaram-se os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam esses no monte do lado de Além, e os israelitas do outro monte, do outro lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraiá dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Até aí, irmãos. Vamos orar? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer por esse rico momento, por essa oportunidade de poder ser edificado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor possa nessa noite mais uma vez, Senhor Deus, nos surpreender, Senhor Deus, nos constranger com a Tua presença. Senhor Deus, e que o Teu Espírito Santo abra nosso entendimento, conforte e console o nosso coração. Senhor Deus, conduza, Senhor Deus, toda a palavra, Senhor Deus, essa noite, Pai. Mais uma vez nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor use a minha vida pela Tua graça, pela Tua bondade, a Tua misericórdia. E que, Senhor Deus, essa glória toda dessa noite e a glória de sempre, sempre seja dada a Ti, Pai. Assim, Deus, nós te pedimos como igreja e assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, para quem estava aqui conosco, os irmãos que nos visitam hoje, os irmãos que não estavam no outro culto passado, nós meditamos sobre um tema chamado força ou fé. O que nós temos exercitado mais? A nossa força ou a nossa fé? Nós meditamos sobre um texto que falava sobre uma mulher que jazia, e que todos conhecem também, há 12 anos, de uma enfermidade, de uma hemorragia, e que essa hemorragia não se estancava. E sobre esse tema que nós meditamos, irmãos, nós vimos que força não gera fé. A força, na verdade, quando nós fizemos as coisas pelos nossos braços, gera até um cansaço muitas vezes na gente. Gera uma fadiga na gente. Mas agora quando a gente faz as coisas por fé, nos dá força. A fé gera em nós uma força além da nossa expectativa, uma força que está além dos nossos olhos. A fé gera em nós uma força sobrenatural. Aquele olhar e ver e crer em algo maior do que nós estamos vendo aqui, ou aos nossos olhos. Nós vemos então a história dessa mulher que ela tinha gastado todos os seus recursos
todo o seu dinheiro, a palavra diz que ela gastou com a medicina, ela foi literalmente desenganada pelos médicos da época, e assim hoje também, irmãos, né, a gente fala desenganado, fulano foi desenganado porque quer dizer que ele confiava no médico. E vai chegar um momento que o médico vai falar assim, olha, felizmente, né, não tem mais jeito, a vida vai se esvair, acabou, tudo que nós tínhamos nós já fizemos e não tem como resolver. E assim a pessoa, a gente costuma dizer, foi desenganada. Quer dizer, se ela foi desenganada é porque ela estava num engano. Não que a gente não deva confiar na medicina, não que a gente não deva tomar um remédio, não que a gente não deva procurar uma ajuda. Mas não pode estar a nossa confiança toda sobre a medicina ou sobre o médico. Então essa mulher tinha gastado tudo e 12 anos ela estava também separada da família, separada da comunidade, porque naquela época uma mulher, quando ela estava naqueles dias, ela não podia ter contato com ninguém, porque era considerada impura. Então essa mulher tinha perdido a comunhão com a família, a comunhão com a sociedade. Ela estava sem nenhum recurso. Visualmente não havia mais recurso para ela não tinha mais solução para a vida dela. Mas então a palavra diz que ela ouve falar de alguém. E ela não ouviu falar de mais um médico, de mais um especialista. Olha, vai lá no fulano de tal, que aquele lá resolve. Não, ela ouviu falar de Jesus. E a palavra diz que quando ela ouve falar de Jesus, então tem uma chama acesa dentro dela. E essa chama se chama fé. E ela tem uma fé agora, e essa fé acesa dentro dela gera nela uma esperança. Gera nela então uma esperança viva, uma força de ir, uma ousadia de enfrentar, uma coragem de encarar a multidão. Gera nela também, irmãos, uma visão para ver Jesus ao meio da multidão. Porque Jesus nos atrai e ele muitas vezes não fala como que nós vamos chegar lá. É como aqueles discípulos que ele disse, vamos passar para o lado de lá. E no meio de tudo isso acontece a tempestade, como foi louvado aqui, foi cantado essa noite. Eles não falaram que, Jesus não disse para eles, olha, no meio vai ter uma tempestade, vocês vão passar para lá, mas eles creram que eles deviam passar para o outro lado. Se vir tempestade, Jesus estando no barco, sem problema, e se ele não estiver, ele vem sobre as águas. Mas então essa mulher tem a sua fé acrescentada, a sua visão espiritual aberta. E essa fé gera nessa mulher então uma força necessária, irmãos, para que ela fosse atraída até Jesus, para que ela fosse salva e curada. Porque Jesus disse para ela, tua fé te salvou, seja livre deste mal. Ou seja, primeiramente, o que o Senhor Jesus mais se preocupa na nossa vida, irmãos, não é com a nossa cura, não que Jesus seja ruim, não que Deus seja mau. Mas o pior, irmãos, a pior enfermidade do ser humano se chama pecado. E a pior doença do ser humano é estar separado de Deus. Esse é o maior problema de todos nós. Esse é o maior problema. Então de nada adianta Jesus curar alguém e não salvar alguém. A prioridade de Deus, de Jesus na nossa vida sempre é primeiro salvar e depois curar. Se assim for da vontade dele. Que muitas vezes é como os leprosos eram 10, mas um só voltou. Todos foram curados. E do que adiantou aqueles 9 ser curados? Eles foram e não voltaram mais. Um voltou. Então a fé, irmãos, ela gera em nós algo maior, algo maravilhoso. Ou seja, a verdadeira fé gera em nós, nos é dada e gera em nós algo maravilhoso. Ela aponta sempre para Jesus. Ela não aponta para algo ou para alguém, a não ser para Jesus. Essa é a verdadeira fé. Por que eu falo de uma verdadeira fé? Porque essa verdadeira fé, irmãos, ela não está colocada em nós mesmos. Porque a fé, quando é colocada em nós mesmos, ou em um objeto, em algo, ela não é uma fé verdadeira. Porque todos, na verdade, têm fé. Só que uma fé, quem sabe, em si mesmo. O ateu tem fé. Ele não tem fé em Deus, mas ele tem fé nas forças dos seus braços. Ele diz, eu não creio em Deus, mas eu sei que amanhã eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. E a palavra de Deus diz, louco. Como é que diz que amanhã vai negociar isso, negociar aquilo, fazer aquele outro? Tiago 4. Nem sabe se você vai estar aqui. O certo é dizer, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Aí existe então uma fé falsa e uma fé verdadeira. A fé falsa, irmãos, é aquela que tudo aponta para qualquer coisa, menos para Cristo. Ou seja, a fé verdadeira, irmãos, ela aponta verdadeiramente para Cristo. Aponta para Cristo, aquele que é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Esta é a verdadeira fé.
A fé que nos leva a Jesus e a ninguém mais. E Jesus diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, não é um objeto, não é outra pessoa, não é alguém que nós imaginamos, não é a nossa força. É a fé em Jesus que nos leva a Deus, que nos dá a vida eterna. Então, irmãos, a verdadeira fé, ela nos leva a Cristo. E a palavra diz em Efésios 2, 8, 9, que a fé é um dom de Deus. É um dom de Deus. Coloca para mim, Nilson. Efésios 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Volta no primeiro. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, Deus dá um dom para nós que é a fé. E essa fé, ela aponta para a graça. Essa fé aponta para a salvação. Essa fé aponta para Cristo. Ela não pode apontar para outra coisa a não ser Cristo. Dessa salvação pela graça e não por obras. Então talvez quem esteja, nós estamos transmitindo essa noite, não os irmãos aqui, mas quem esteja nos vendo essa noite, talvez tenha olhado para tantas coisas, quem sabe para si mesmo, tem se deparado, quem sabe, com tantos momentos, e a fé, quem sabe, da pessoa tem sido em si mesma. Eu resolvo, o problema é meu, eu que tenho que resolver, eu que vou fazer. Claro, sim, nós temos grande responsabilidade de resolver as coisas. Mas a fé verdadeira é aquela que sempre aponta para Jesus Cristo. Talvez hoje, como eu falei, quem está nos olhando está pensando assim também: não, eu não tenho só vivido a fé em mim, mas eu tenho, quem sabe, praticado uma fé que não tem agradado muito a Deus. Quem sabe eu tenho feito alguma penitência, peregrinação, talvez eu tenha acendido algumas velas, feito algumas promessas. Quem sabe eu tenho pedido para Pedro, para a mãe de Jesus, ou para João, ou para inúmeras outras coisas, ou para inúmeras outras pessoas, para ser aceito por Deus. E infelizmente, irmãos, isso é uma fé falsa. Por que é uma fé falsa? Porque é uma fé que não nos leva a Deus. Ora, por que eu pediria para um intermediário, se Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim? Então por que eu vou pagar algo para chegar até Deus, ou agradar a Deus, ou pedir para alguém interceder por mim, a não ser Cristo Jesus? Só Ele, irmãos, pode fazer essas coisas. Só Ele pode nos levar até Deus. Então, se nós temos pedido muitas coisas, ou se você que nos vê pede muitas coisas, para todos, menos para Jesus, tudo isso que você tem feito não vai te trazer paz e descanso para a sua alma. Não vai. É como Martinho Lutero disse. Como Martinho Lutero aconteceu com ele. Ele se martirizava, ele se chicoteava, ele fazia muitas coisas porque ele falava: não, eu não entendo. Eu não consigo chegar até Deus, eu não consigo com o meu esforço. Eu sou muito ruim, muito pecador, eu preciso me torturar mais, pagar mais penitência, acender mais vela. Mas chegou um momento que ele leu: o meu justo viverá pela fé. Ele falou: olha só, não adianta eu fazer nada disso. Eu tenho que ter fé em Cristo, naquele que já fez. A fé é isso, é olhar para Cristo porque Ele já fez. Essa é a boa notícia, então, para você que nos ouve, para você que nos vê essa noite, para os irmãos que estão aqui nessa noite. Você ainda estava assim em dúvida se a tua fé era verdadeira ou não. Deus está falando com você nessa noite, pode ter certeza. E Ele é o único que pode abrir os seus olhos. Eu não posso. Eu não tenho esse poder, mas Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para abrir os olhos. Ele é poderoso para te guiar ao meio da multidão. Ainda que a multidão te oprima, ainda que a multidão te segure e fala: não, tu não vai chegar. Jesus vai te levar ao Pai. Só Ele pode, só Ele tem esse poder. E Ele está falando aqui nessa noite, assim como Ele fez com Paulo e tirou as escamas dos olhos de Paulo, Ele pode fazer conosco também. Ele fez, aliás, com muitos de nós, com todos nós, porque nós andávamos cegos nesse mundo. E Ele, de uma hora para outra, abriu nossos olhos. Hebreus 3:7 diz assim: como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se hoje você está ouvindo, se hoje você está ouvindo através da transmissão, se hoje algum dos irmãos aqui está ouvindo e está pensando assim: eu pensei que tinha fé, mas a minha fé estava na minha força, a minha fé estava no que eu tenho, a minha fé, quem sabe, estava colocada em uma pessoa que não era Cristo. Negue tudo isso e não endureça o teu coração, porque hoje Deus está falando ao teu coração.
Peça a fé verdadeira que é em Jesus Cristo. Essa fé que leva e aponta somente para Ele, que aponta para Ele, como foi louvado ao início aqui, a Ele toda a glória. Somente a Ele a toda a glória. Então ninguém nada mais vai nos levar até o Pai, irmãos. Ninguém vai nos dar paz. Porque o mundo diz paz, paz, a palavra diz, mas ele não tem paz. Porque não tem paz com Deus. Então, irmãos, eu quero entrar aqui naquele texto bem rapidamente, não vou me prolongar, porque hoje nós temos algumas outras coisas no culto. Então, irmãos, o que foi lido hoje, eu quero ler aqui com os irmãos e falar sobre o exercício dessa fé. A fé nos é dada? É. Mas ela precisa ser exercitada. A palavra diz que a fé é como um grão de mostarda. É pequenininho. E aí você pega esse grão de mostarda e bota no bolso e vai embora? Não, irmãos, você pode semear essa mostarda. E ela dá muitos outros frutos. Ou não. Mas você precisa exercitar essa fé. Para vencer as batalhas, vencer as dificuldades, nós precisamos exercitar. Porque a fé, irmãos, é como um músculo. Precisa exercitar. Precisa ser exercitada. E se ela não for exercitada, ela vai atrofiar. E por isso talvez a nossa fé é tão pequena. Às vezes a nossa fé é qualquer coisinha já acaba conosco. Qualquer coisinha você já fala, não, meu dia hoje acabou. Não, foi-se minha fé. Não, acabou hoje meu dia, minha semana foi. Por que você não vai para o quarto e ora, como Jesus disse? Fala, Senhor, desliga o telefone e fala, Senhor, o problema era grande, mas está nas tuas mãos. Eu tenho fé. Fé que o Senhor pode resolver todas as coisas. O Senhor me reviveu, eu estava morto. O Senhor me trouxe a vida. Por que o Senhor não pode mudar essa situação? Então a nossa fé precisa ser exercitada, irmãos. Ela precisa ser exercitada para que ela não se atrofie. Por que nós vemos muitos crentes hoje se desfalecendo? E enfraquecidos porque não têm movimentado a sua fé, não têm exercitado a sua fé. Tem resolvido tudo na força do braço, e o braço cansa, o braço desfalece. Então a fé nos é dada para que nós para que nós exercemos ela, pratiquemos ela diariamente. Como eu falei anteriormente, porque o meu justo viverá pela fé. Então, olhando, irmãos, quem sabe para os problemas do nosso dia a dia, que você olha para o teu problema e quem sabe pensa, nossa, meu problema, pastor, é que tu não sabe, tu falou até agora, né? Até agora tu falou de fé porque tu é um pastor, tu não tem problema. Teus problemas são pequenininhos. Não tem problema nenhum, nada para resolver. Eu quero hoje trazer para os irmãos, então, a ideia de Golias. Era um problemão ou não era? Se nós se deparássemos com Golias, a palavra diz que ele tinha 2,90 metros. Eu pensava que o Gabi era grande, Gabi, mas achei um cara maior que tu. 2,90. Imagina, se para ti eu já olho assim, então o Golias eu olhava assim, ó. Já meio saindo correndo, né, irmãos? Não dava para olhar de frente. Então tu pensa um problema desse tamanho, irmãos, na tua frente. E te desafiando ainda. Esse problema era de Davi? Não era, irmãos. Não era um problema de Davi. Não era um problema de Davi. Mas era um problema do povo de Deus. Então a palavra diz que Davi se depara com esse grande problema. O povo ali de Deus, no verso 11, agora eu quero que vocês acompanhem comigo, verso 11, capítulo 17 de Samuel. Eu vou ser bem rápido e vou pulando os versículos para nós entender um pouco sobre o exercício da fé. O verso 11 diz que, verso 10, melhor assim dizendo. Deixa eu ver aqui. Verso 9, vamos ler ali. 9, Nilson. Vocês podem acompanhar pelo telão, irmãos. Olha só o que disse então Golias. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, aqui Golias está pedindo para que envie contra ele um guerreiro. Fala, não, simples. Eu afronto vocês. Se vocês enviar um que me derrube, nós seremos seus servos. E nós serviremos a vocês. Agora, se porém eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nós servireis. 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos nós pelejamos. 11.
Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Se espantaram, irmãos. A palavra diz em outras traduções que eles ficaram atônitos, estremecidos, com tamanha afronta e com tamanho era esse homem, porque imagina a coragem dele, não só pelo tamanho, mas chegar e falar assim: olha, pode vir todos vocês, mas separa só um, vem só um, porque eu não quero massacrar todos, só um, porque nós precisamos de escravo, vocês vão ser escravos, eu só tiro a vida de um e deu, o resto vocês vão trabalhar. Olha a afronta que ele faz então, e o povo fica apavorado. O povo aqui, chamado de Deus, o exército se apavorou nesse momento. E aí nós vamos para frente, e vai falar agora sobre Davi e a sua chegada. Davi, aquele que nós conhecemos, né, filho, aqui fala de Jessé. Eu vou pulando aqui um pouquinho, irmãos, para nós ser mais rápido. Ele sendo filho de Jessé, então, o mais novo, que cuidava das ovelhas. O pai o chama e fala: olha, meu filho, eu preciso que você vá lá na frente de batalha. Leve lá alguns pães, alguma farinha para os teus irmãos, veja como ele está, traga uma prova de vida para mim deles, leve alguns queijos também para os comandantes lá das tropas, e me traga notícias. Aí a palavra diz que Davi então, né, aqui fala sobre os 3 irmãos dele, ele que estavam na guerra, o Eliabe, o Abinadab e o Samá. Então Davi foi até esse lugar. Então Davi vai e cumpre o que o pai pediu para que ele fizesse. E no verso 20, então, fala que Davi vai, depois da ordem do pai, deixa suas ovelhas guardadas, com um guarda protegendo as suas ovelhas. E parte ele então, como lhe ordenara seu pai. E no verso então em diante aí, irmãos, quando ele chega até esse povo, ele se depara com seus irmãos, e seus irmãos estão lá, e ele se depara agora com esses gritos do que está acontecendo. Olha só o que diz, verso 20. Davi deixou, pois, no dia seguinte levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou e partiu como Jessé lhe havia ordenado, e chegando ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, em fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados dos guardas da bagagem, correu para a batalha, e chegando-se perguntou aos seus irmãos o que estava acontecendo. Estando Davi ainda ali a falar com eles, eis que vinha subindo do exército filisteu, do Elista, chamado Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Então no verso 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha. E a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Ou seja, aqui havia uma promessa de Saul, agora dizendo: olha, aquele que matar esse gigante, eu darei uma filha como esposa. Isentarei dos impostos, porque ele era o rei. Mas mesmo assim não se achava um valente ali, irmãos. Não se achava ninguém que encarasse agora essa situação. Verso 26, então falou Davi aos homens o que estava consigo, dizendo: o que farão aqueles homens que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha a fé aqui se manifestando de Davi. Quem é esse? Vocês estão com medo? Vocês são um exército do Deus vivo. Peraí, eu estava lá, estou cuidando das ovelhas, vocês são um exército. Vocês estão com medo desse cara? Como assim? Quem é esse cara para afrontar o exército de Deus? Verso 27, e o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Ou seja, a promessa, mas Davi não estava preocupado com as promessas. Davi não falou assim: ah, que bom, eu vou casar com a filha do rei, ah, então tá, eu vou encarar, não. Mas olha só o que fala no verso 28.
Ouvindo então Eliabe, o seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. E não é assim, irmãos, também na nossa vida às vezes? Não é na tua? Quando se vê fé em você, alguém não se ira às vezes, muitas vezes, e fala, tem fé? Tu está com fé. Era um irmão mais velho, olha o que a palavra diz. O irmão mais velho então olha para Davi e se ira contra Davi. E disse, por que não descesse aqui? Por que tu veio aqui? Vamos falar a verdade primeiro. Por que tu veio fazer aqui? O que tu está fazendo aí? Não é assim que muitas vezes fala, o que tu está fazendo, cara? Abandona isso aí, para com isso. Para com essa vida de ser crente. É tão melhor para o lado de cá. Vem para cá, vem com a gente. Olha que gostoso, olha que delícia. Para de fazer isso e quem sabe você... Não, pastor, talvez é porque o mundo é assim. Não, mas às vezes você vai ouvir de pessoas que estão dentro, são inseridos, que fazem parte do exército de Cristo, fazem parte do exército do Deus vivo. Mas eu falo, não. Se fosse tu parava. É muita coisa. Não, para que essa besteira? Não faz isso. A princípio fala isso, irmãos. Tu não tem força. Traz acusações, e olha só o que ele fala mais. Acendeu-se a ira então dele com Davi e disse, por que tu desceste aqui? Davi primeiro olha para aquilo e vê fé. Nós vemos a fé de Davi agora primeiramente. Diz, não, quem é esse cara para encarar o exército de Deus vivo? O irmão dele se ira agora e fala assim, o que tu veio fazer aqui? E olha só o que ele fala. A quem tu deixasse aquelas poucas ovelhas? No deserto? Acusação. Não é teu lugar aqui. Não é teu lugar de guerra. Tu é até crente para ficar aí no banco. Fica quieto. Não faz nada. Te acalma aí. Tu não é guerreiro. Tu não é guerreira. Não bota a mão. Não faz. É o acusador, irmãos, falando isso para você. Vai cuidar das tuas ovelhinhas. Tem lá 5 ovelhas para cuidar. Deixasse aonde? No deserto, passando sede e fome? Olha o acusador, irmãos. Olha a contrariedade da fé. Olha o que ele continua dizendo. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Só viesse aqui para olhar. Só para dar risada de nós perder. Só isso que tu veio fazer aqui. Ele não tinha ouvido o que Davi tinha falado antes. Quem é esse? Quem é esse para enfrentar o exército do Deus vivo? As acusações vêm então no verso 29. Respondeu Davi. O que fiz eu agora? Eu te fiz algo mal? O que eu te fiz, meu irmão? Eu te fiz alguma coisa? Fiz somente uma pergunta, ele fala, continuando. Verso 30. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ou seja, irmãos, o que Davi faz quando vem a afronta do irmão dele e a acusação do irmão dele sobre ele? Resumidamente, como dizem as crianças, né? Fala com a minha mão. Continue falando o que você quiser. Não adianta tu falar nada para mim. Eu vou focar no que a minha fé mostra que eu tenho que fazer. A minha fé mostra e o Senhor mostra o que eu devo fazer. Para onde eu devo prosseguir. O próximo passo que eu devo tomar. Então a palavra diz que ele não teme agora as afrontas do irmão dele, essa acusação do irmão dele. Pela fé agora ele olha para o outro lado. E não perde tempo com essas afrontas, com essas acusações. Então, irmãos, para nós ir mais para frente aqui. Agora, então, nós vemos a fé de Davi. A fé de Davi em mostrar que ele quer ali, de alguma forma, resolver aquela situação, aquele problema. Ainda assim, vem algumas afrontas. Vem sim. Agora, no verso 34, olha só o que diz. Desculpa, verso 31. Vamos ver agora de novo. 30 e 31, deixa eu ver, 30 e 31. Ouvidas então as palavras de Davi, anunciaram então a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul, não desfaleça o vosso coração. Ninguém por causa dele, de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra o filisteu.
Está vendo o que a fé faz, meus irmãos? A fé pega aquele que está desanimado e anima. Essa é a nossa fé. Esse é aquele que exercita a fé, irmãos. Ele olha para a dificuldade e fala: ah, esse cara é grande. O outro fala: cala a boca que tu não veio aqui para matar ninguém. Vai cuidar das tuas ovelhas. Ele fala: não, peraí. Fala aqui com a minha mão. Como é que é a história? Quem é esse cara? Ah, não, tem um cara aí que veio agora. E quem é esse cara? Manda chamar, manda vir aqui na minha presença. Eu quero entender o que ele está falando. E o que ele fala para o rei? Não desfaleça a tua fé, rei. Não desfaleça. Não fique assim desfalecido. Aquele que tem fé, irmãos, ele levanta o outro. Ou seja, talvez ali, trazendo para o nosso dia de hoje, ele faz mais um culto. Tu vai de novo. Sério. Tu vai de novo mais um culto, mais uma oração. A igreja. Não. Fica em casa. Para que isso? Para que isso? Não vai lá. Para que exercer tua fé? É besteira. Então ele fala: não desfaleça o teu coração. E de ninguém, não só dele, por causa desse incircunciso, eu vou pelejar com ele contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. A palavra diz que só a armadura de Golias pesava 60 quilos. A história diz que Davi tinha por seus 17 anos. Então só a armadura do Golias pesava mais ou menos o peso de Davi. 60 quilos. Saul olhou para esse cara e falou assim: cara, eu sei, eu não vou desfalecer minha fé, mas olhando para você, não tem como. Não tem como tu resolver esse problema para nós. E ele continua então: você é moço, respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e feri, livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela sua barba, e o feri e o matei. Verso 36, o teu servo matou também um leão, como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Não interessa o tamanho. Rei, tu olha para mim, acha que eu sou pequenininho, mas eu vim exercitando minha fé faz muito tempo. A minha fé já é calejada, já enfrentei o urso, já enfrentei o leão, eu agarrei pela barba dele, eu matei esse também, eu vou vencer. Então não existe, irmãos, um Golias tão grande na tua vida que você não possa vencer com Cristo e com fé em Cristo. Se a tua fé está pautada em Cristo, irmãos, você vence, vai dar certo. E disse mais Davi, verso 37. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor é contigo. Está vendo, meus irmãos? Uma fé fortalecida, uma fé exercida, gera fé naquele que não cria mais. Talvez Saul ali estava focado só na guerra. Eles estavam na frente de batalha há muito tempo. E a fé deles já estava desfalecida. Agora Davi vem e fala para ele: não, eu venci um urso. O Senhor foi comigo, vai ser novamente comigo. Eu venci um leão. E olha o que é a resposta agora de Saul, aquele mesmo que falou: tu é muito pequenininho, não tem como. Quando ele conta o que ele tem exercido a sua fé. E falando que o Senhor não o Senhor me livrou das asas do urso e do leão. Assim também ele vai me livrar das garras desse filisteu. Vai-te então, que o Senhor é contigo. Aí a palavra diz que Saul agora olha e tenta dar uma ajuda a Davi. Fala assim: é o seguinte, Davi, bota a minha armadura. E a palavra diz que Davi bota essa armadura e tenta andar. Mas a armadura é muito pesada. Ele fala: não tem como. Eu não consigo andar com essa armadura. Ou seja, irmãos, aquela armadura, aquela fé que o Senhor botou no teu coração, você exerce ela. Você deve usar ela como tua ferramenta, como teu instrumento, como tua defesa. Deus já te deu uma armadura, já te deu um escudo. A palavra vai dizer em Efésios que nós temos uma armadura, o capacete da salvação, a espada que é a palavra de Deus, o escudo da fé. Nós estamos preparados, irmãos, mas não quer dizer que eu possa usar o mesmo método que o outro usou.
Fala, não, isso aqui serviu para o fulano, vai servir para mim. Não. A tua fé vai te levar a resolver as coisas, a passar, a superar o pecado, a superar os erros, cair, levantar de novo, lutar de novo. E ele fala assim, não, eu não posso andar, rei. Não tem como. Então a palavra diz no 40 que ele tomou o seu cajado, ele escolhe algumas pedras na beira do ribeiro, ele coloca em seus alforje de pastor, que trazia com ele. Ele se prepara, ou seja, e eu já estou finalizando, irmãos. Ele se prepara para essa grande batalha. E aqui a pergunta que eu fico para nós nessa noite. Nós já sabemos do resultado. Golias cai, a pedra acerta a cabeça dele. Davi pega a espada dele e corta a cabeça do Golias. Sabemos o final dessa história. Assim também é o final da tua história, meu irmão. Se você crê em Jesus hoje, tiver essa fé, Golias, irmãos, a cabeça vai vir na tua mão. O inimigo não vence. Ele é perdedor, perdeu e sempre vai perder. Ele já perdeu. Ele só brama como um leão, faz barulho em redor de nós, mas ele não vence. Aleluia. E o que eu pergunto essa noite para nós, irmãos, para nós finalizar. Como que você quer ser? Como Eliabe? Não adianta. Vai cuidar das tuas ovelhas. Tu não é capaz. Não vai dar certo. É muito ruim. É muito longe. É muito grande. É muito perto. É muito noite. É muito frio. É muito tarde. É muito sol. Você quer ter uma fé como a de Eliabe? Ou você quer ter uma fé como Davi? Que reaviva, que anima outras pessoas, que traz outras pessoas para a salvação. Essa é a fé que nós precisamos exercer, meus irmãos. De vai, Deus é contigo. Vai e faz. Reavive aquele que está fraco. Ajude aquele que está caído. Irmãos, eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. E eu quero finalizar. No 43 que diz assim. Olha a afronta. Olha que lindo. Disse o filisteu no 43 a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses, ele amaldiçoou a Davi. Olha que interessante. Golias achou que Davi tinha deuses. Então, deuses. Por que ele tinha deuses? Falsos deuses. Uma falsa fé. Davi não tinha deuses. Eu e você não temos deuses. Nós temos um Deus. Esse Deus que é o Deus dos exércitos. Um Deus vivo, um Deus poderoso. Um Deus que nos leva a vencer as batalhas e as guerras, irmãos. E olha o que Davi dá como resposta. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. E olha o que mais ele fala lá no verso 46. E agora eu encerro. Hoje mesmo o Senhor te entregará às minhas mãos. Ferir-te-ei, tirarei a sua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda a multidão que o Senhor, cadê? Próximo, Nilson, cadê? E saberá toda essa multidão que o Senhor... É isso, irmão, que o exercício da nossa fé faz. Toda aquela multidão, todo aquele povo, todos os que olharem para nós, todos devem ver que o Senhor salva. Que Deus de Israel está contigo. Então por isso que eu te convido a exercite a tua fé. Não deixe que o diabo te pare, não deixe que o inimigo venha e fale: não, cala a boca, não faz, não faça, fique quieto, tu não é capaz. Nós não somos capazes, mas Ele nos capacita, irmãos, a vencer as batalhas. Eu quero orar com você essa noite. Curve sua cabeça.
Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor colocou essa semente, Senhor Deus, da fé em nós. O Senhor nos chamou, Senhor Deus, a olhar para o teu Filho amado Jesus Cristo, que nos conduz, Senhor Deus, a Ti e a salvação e a vida eterna, Pai. E nós queremos assim te agradecer, Deus, e pedir que o Senhor continue nos dando condições de exercitar nossa fé. Nós sabemos que muitas vezes as coisas acontecem, as dificuldades surgem em nossa vida, não é para a morte, mas sim para acrescentar a nossa fé, para exercer a nossa fé, para ver se nós estamos firmados mesmo em Ti, ver se estamos firmes na rocha que é o Senhor. Pai, então eu te peço, Senhor Deus, Pai, que a cada um que aqui está, a cada um que vai nos ver através da transmissão dessa live, Pai, que possa ser assim impactado pela Tua palavra e olhar, Senhor Deus, somente para Ti e entender que só o Senhor salva, que o Senhor é o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, o verdadeiro Deus, e que nós vivemos, Senhor Deus, para Ti e para a Tua glória. Assim, Deus, eu te peço, juntamente com a Tua igreja, Pai, abençoa a vida de cada um, fortalece, Senhor Deus, a vida de cada um. Abre o entendimento, abre os olhos da fé, Pai, para que eles possam ver, Senhor Deus, que o dia de amanhã ainda será melhor na Tua presença. Que ainda que haja dificuldades, é tudo para a glória do Teu nome, Pai. E assim o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Aplauda bem forte o Jesus Cristo essa noite. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos.